O Dantas já está aqui na nossa sala de espera, já vou colocar ele para nos acompanhar nessa live especial de segunda-feira e já chamo o meu amigo Dantas Duarte. Muito boa tarde, dê o seu boa tarde para os nossos ouvintes e telespectadores aqui, Dantas. Obrigado por aceitar. Boa tarde, Márcio. Pô, obrigado você pelo convite. É sempre um prazer, né, a gente estar conversando sobre esses assuntos que muitas vezes custam caro, né, para a gente que é cidadão, que a gente precisa andar por aí, essas questões ambientais que a gente vai falar também. Então é muito legal estar em um espaço como esse, né, de diálogo, que nos dá espaço para a gente poder incluir esse assunto, né, falar mais um pouco sobre isso. Então, obrigado também. Imagine. É um prazer chamar jovens pensadores. Você vai falar sua biografia daqui a pouquinho, mas eu já vejo atrás de você a bandeira da Bahia, né? Olha lá, isso, correto? A bandeira da Bahia, de Foz do Iguaçu e do Brasil também. Então já começo perguntando, Dantas, me conte de onde você veio, como você chegou até aqui, qual que é a tua relação com a Bahia, fala de quem é Dantas Duarte para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu nasci em Salvador, na Bahia, em 1992. Eu sou filho de militar e de lá para cá eu me mudei muitas vezes, morei em muitas cidades pelo Brasil, viajei bastante por aí, conheci de perto o que é a nossa realidade social, né? Em um país de terceiro mundo, já que a gente vai falar da geografia aqui dentro, né? A geografia ela analisa muito esse sentido do desenvolvimento, do território, né? E de como é a nossa sociedade e quais os usos que a nossa sociedade faz dos recursos naturais, né? E de como o nosso crescimento interfere nessa relação de homem e meio ambiente, né? Então, dentro da minha vivência, eu pude perceber como que é o Brasil em si. Eu só não fui na região norte ainda, né? Mas tenho muita vontade de conhecer a região norte ali, Belém, Manaus, todos os estados, né, se for possível. E eu moro aqui em Foz do Iguaçu há 7 anos. Eu me senti muito bem-vindo aqui, porque o pessoal, eles têm uma recepção calorosa, né? Essa coisa aqui da fronteira. Me lembra até um pouco o perfil do baiano, né? O baiano também tem essa recepção calorosa, recebe todo mundo muito bem, e aqui eu me senti acolhido, né? Porque aqui é justamente o encontro de todas as culturas, não só da América do Sul, não só do Brasil, mas do mundo todo, né? A gente fala aí das etnias que habitam aqui, a gente fala dos barrageiros que vieram, ajudaram a desenvolver também a nossa cidade, né? E por isso, eu me considero sim cidadão de Foz do Iguaçu, né? Porque Foz do Iguaçu é uma cidade multicultural, né? A nossa base é multicultural. Eu fico muito feliz em saber que aqui a gente vive em paz, né? Em comunhão, dentro de todas as culturas. Ah, que bacana. E bacana saber que você veio acrescentar aqui em Foz do Iguaçu. Você também você é formado em geografia, geógrafo. Me conte profissionalmente, Dantas, como que você tem essa visão sobre a cidade que você tem agora como sua cidade também? Então, eu me formei na Unila, só que eu comecei a estudar geografia na FURG, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. E nessa época eu também era militar, né? Eu servi 4 anos na Marinha do Brasil, servi 2 anos na Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul e 2 anos aqui na Capitania Fluvial do Rio Paraná. Então foi por força do destino mesmo vir para Foz do Iguaçu. E aqui tem uma universidade federal onde eu pude concluir o meu curso, né? E crescer profissionalmente, né? Contribuir para o crescimento da nossa cidade e, consequentemente, do nosso país também. Você tem quantos anos? Eu tenho 28. Ah, tá super jovem ainda. Mas já tô ficando careca também. Ei, cara, não fala sobre os carecas não, que você vai ofender aqui. Estamos todo mundo no mesmo time. Sim, não, meu time dos carecas já tô há algum tempo, aí já sou veterano. Tem lá seu charme, na verdade? Eu imagino que sim, sim. Dantas, você também nessa sua aventura por Foz do Iguaçu, eu sei que você é um nativo que realmente explora os espaços, né, faz trilha e assim por diante. Quando você chegou em Foz do Iguaçu, o que despertou o seu interesse? Obviamente a faculdade desperta o interesse ambiental, mas você pessoalmente, o que você despertou, que começou você a buscar esses espaços? Como foi essa trajetória? Então, eu sempre busquei me aventurar pelas trilhas, porque já é um costume que eu tenho, né? Andar por aí, eu gosto muito de fazer caminhada, andar de bicicleta, fazer trilha, tomar banho de cachoeira, e fiquei impressionado quando eu soube que aqui em Foz do Iguaçu a gente tinha pelo menos
42 cachoeiras disponíveis, né? Por aí pela cidade. Só que eu comecei a ficar triste com essa questão da poluição dos rios, né? Por que que as cachoeiras são tão sujas? Inclusive no centro da cidade a gente tem uma cachoeira que é maravilhosa ali, uma das mais bonitas que temos aqui no nosso município, e ela deságua esgoto, né? Então, dentro da faculdade, eu comecei a pesquisar mesmo as questões ambientais, as questões dentro da geomorfologia, que é um segmento da geografia, né, mas que estuda a formação do relevo, a esculturação da superfície da Terra. E juntando isso tudo, eu cheguei ao meu TCC, que eu consegui discutir uma questão de ocupação de solo, de moradia e de poluição de rio, né? Tudo isso dentro da visão holística que a geografia permite. Então, eu acho que isso vai contribuir bastante até para uma discussão de planejamento urbano, né? Já que a gente vê que a degradação ambiental ela está ligada ao mau uso do solo, a questões do plano diretor, né, de como ele deve ser aplicado, as questões de planos de manejo, e ultimamente parece que o poder público ele tem falhado bastante na atuação em relação ao meio ambiente, né? Isso não é a culpa exclusiva do poder público, mas de todos nós, né? Porque é uma questão cultural também que eu tenho percebido de despejo de lixo em área irregular. Então falta uma contrapartida de ambos os lados, né? Tanto do cidadão, na questão da educação ambiental, que o poder público falha e não provê a educação ambiental para o cidadão, tanto da questão do costume mesmo, né? O cidadão vai e despeja lixo do lado da casa dele, em uma área ambiental do lado da casa dele, e vai sofrer com o efeito da dengue, vai sofrer com inundação, vai sofrer com outras mazelas, né, provenientes desse mau uso. E isso tudo eu tenho percebido nessas minhas andanças por aí. E você tem encontrado locais, como você encontrou, e é notório que essa cachoeira muita gente frequenta, mas você já fez uma análise muito mais ambiental dela, ou seja, ela deságua o lixo e com certeza as pessoas não têm, e o poder público sim é responsável por essa situação, porque não conscientiza ou não fiscaliza ou não dá oportunidades para que isso se modifique. Então, o que mais você descobriu, Dantas? O que mais você fuçou aí na cidade? Olha, além dessa questão do poder público não atuar em relação à educação ambiental, ele não atua também promovendo espaços de uso público, né? Infelizmente, aqui em Foz do Iguaçu, tudo que se fala em relação a investimentos que vão ser feitos na nossa cidade tem o viés do discurso do turismo. Porque o turista vai chegar, vai permanecer mais 3 dias. Eu não penso dessa forma, né? Eu penso na questão do cidadão. Como é que a gente, como cidadão, vai desfrutar de uma cidade que não tem praças adequadas, que não tem parques ambientais saneados, né? Espaços seguros em que a gente possa desfrutar como cidadão mesmo. Então, eu penso que o poder público ele falha, né, numa questão cidadã mesmo, e que poderia ser promovido, que nem a Cachoeira do Monjolo que a gente estava falando, né? Ali é um resquício do que sobrou da mata, daquela bacia, e que tem totais condições de ser um parque hoje em dia, em pleno centro da cidade, para muito além do turismo, porque quem vai fazer o uso primeiramente somos nós, cidadãos, né? A partir do momento que aquele parque ele tiver integrado em uma rede de parques lineares, que ele tiver acessibilidade para que qualquer pessoa possa frequentar, ciclovias, dispositivos de segurança, né, que permitam que a gente circule por ali sem maiores problemas. Então tem toda essa questão, né, que envolve a preservação do meio ambiente com uma questão mesmo de administração. E nesse estudo que você fez dentro da academia, você já conseguiu retirar bastante resultados, né? O que você tem de material já estudado, pesquisado, compilado desse período ou daquilo que você iniciou, né, nessa investigação, primeiro empírica, né, do cidadão, do acadêmico, depois científica, quando o geógrafo já olhando de uma maneira muito mais acadêmica? O que você já tem de resultados concretos ou análises mais expressivas? Eu retirei bastante material e retirei bastante lixo também, né? Práticos mesmo, né? Resultado da minha universidade, eu tenho feito ações de educação ambiental, onde a gente anuncia na internet, né? Várias pessoas têm me ajudado, e justamente para conscientizar o cidadão, e nessas ações eu tenho entregue mapas e materiais como esse aqui, ó. Isso aqui é a revista Travessia, do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, né? Já que a gente falou também da Bahia, mas
para falar da gestão do comitê, né, enquanto comitê dentro da bacia hidrográfica. Então aqui eles têm esse material deles impresso e junto com esse material eu entrego mapas que são da minha própria autoria. Então a gente já fez limpeza ali no Rio Mimbi, já fizemos limpeza no Rio Monjolo, no Rio Boici também, e por aí vai, né, no Rio Jupira, ali na Vila A. Só que, infelizmente, a questão da pandemia atrapalhou um pouco essas ações, né? Eu pretendia fazer pelo menos 2 ações por mês. Mas, como resultado prático das minhas pesquisas da universidade, eu tenho materiais que vão servir justamente para uma questão de planejamento da cidade, que vão contribuir com o poder público na questão do planejamento e da recuperação de áreas que são ambientalmente degradadas, e são materiais públicos, né, já que eu me formei na Universidade Pública Federal e o dinheiro público foi investido nessa minha formação, né, então eu retorno isso para a nossa sociedade para que o pessoal faça uso sem muitas barreiras. Né? Entendi. E nesse material você fez um estudo específico sobre algumas bacias, né, que a gente até vai compartilhar daqui a pouco. Como que foi isso? Como que você escolheu e por que são elas? Eu comecei a fazer um mapeamento geral de todas as bacias hidrográficas do município, né? Eu mapeei, em média, 60 bacias, mas não terminei o mapeamento justamente porque eu sou um pesquisador autônomo, né? Então, eu faço por conta própria. Eu não tenho nenhum investimento, não tenho nenhuma fonte para esse tipo de pesquisa, mas eu estou fazendo aos poucos, né? E o que me levou a mapear as bacias hidrográficas? É justamente para saber o estado da crise ambiental em que nosso município se encontra, principalmente em relação à preservação da água, né, o recurso hídrico. Então, o que tem acontecido no nosso estado, né, no nosso país e no nosso município? Aqui é o encontro de 2 grandes bacias hidrográficas, né, que é a do Paraná 3, no caso, a subdivisão da bacia hidrográfica do Rio Paraná, dentro do estado do Paraná, e a bacia do Iguaçu. Essas 2 bacias se encontram aqui na nossa cidade. Só que, em questão de soberania sobre água, a gente não depende de um movimento que é global, né? No caso, a gente tem percebido a seca lá na região de Curitiba, tanto que reflete aqui nas Cataratas do Iguaçu, e a seca na região do Triângulo Mineiro, que é onde nasce também o Rio Paraná, e a gente percebeu aqui no mês de maio, né, que o rio baixou de um jeito que nunca baixou antes. Só que enquanto uma estiagem nunca vista, né, Dantas? Nunca vista, né? Só que enquanto esses rios eles estavam num nível abaixo do normal, os nossos rios internos aqui eles estavam bem, né? Então isso quer dizer que em questão de água, autonomia na água, o nosso município não depende de ninguém. O que a gente depende aqui para poder ter água de qualidade? Que a gente trate bem as bacias hidrográficas e que se cumpra os planos, né? Como por exemplo o Plano Municipal de Recursos Hídricos, para fazer o saneamento das bacias que estão degradadas e para que a água desses rios seja perene, né? Então, ao meu ver, se a gente cumprir bem um plano de recursos hídricos aqui em Foz, a gente não tem por que passar por uma falta de água generalizada, igual está acontecendo em Curitiba, por exemplo. Então, esse mapeamento, né, do município todo, você tem lá o mapa de Foz do Iguaçu e você vai ter esse mapa dividido em várias bacias hidrográficas. Então, isso já dá um norte, por exemplo, para a gente diagnosticar a questão da crise ambiental, né? Fazer o mapeamento dos pontos onde não tem saneamento básico, dos pontos onde o pessoal costuma jogar mais lixo, né, para poder trabalhar justamente a educação ambiental, e de ter o controle sobre todas essas bacias e a questão da água, para que a gente não passe um perrengue aí no futuro, né? Entendi. Você citou algo extremamente importante, porque a Sanepar vem fazendo rodízios na região de Curitiba, que efetiva esse teu raciocínio e fala basicamente a falta da água de maneira clara, muito próxima, a menos de 600 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu. Mas Foz do Iguaçu também é recheada de vários nascentes de rio, a gente é o Aquífero Guarani, né, a gente tem esse diferencial. A água em abundância, mas o uso dela que está sendo feito de maneira errada, Dantas, é isso, né? Efetivamente? O próprio uso da água, né? Está feito de maneira errada, porque o que a gente encontra quando anda pelo Rio Boici, por exemplo? É despejo irregular de esgoto, justamente por uma questão de que aquela área não está sendo respeitada dentro de um plano diretor e de que deveria ser construído em volta de onde deveria haver mata ciliar do rio.
Então, o conjunto desses fatores contribui para a degradação da bacia e contribui para que lá na beira do Rio Paraná, onde deságua o Rio Boici, a gente receba lá o esgoto que vem de toda a extensão de 10 quilômetros desse rio, né? E que a gente veja também as camadas do solo sobrepostas de lixo, né? Então, se eu quiser contar a história da cidade a partir do lixo, é só perfurar ali, fazer uma coleta e ver quais são as camadas, né? Dizer de qual ano é esse lixo. Essa marca aqui que não existe mais, de qual ano que era, né? Então, para você ver que é uma questão que não vem de hoje, né, Márcio? Mas hoje, no século XXI, a gente tem leis que atuam no meio ambiente, né? A gente tem planos de manejo e que com uma boa administração pública e um bom planejamento por parte do Estado, né, nesse caso do município, a gente pode reverter essa questão de crise ambiental e garantir para sempre, né? Não é exagero dizer isso, a qualidade da nossa água, né? E o trabalho, né, que tem que ser feito de maneira irrestrita, né, porque a gente acha que isso não vai acontecer, e o que a gente está vendo e assistindo que está muito próximo de um colapso do abastecimento de água no Paraná inteiro, né, começando por Curitiba, um grande centro, que pode atingir o interior em pouco tempo, né, claro que a gente não tem esses dados tão alarmantes, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Tão e claros, o que você tem são claros, evidentes, né? Eles estão na nossa cara, eles estão sendo anunciados. As pessoas em Curitiba não têm 3 dias na semana que não tomam, que não conseguem ligar o chuveiro, né? Não podem ligar o chuveiro, para você ter uma ideia, e usar. Então a gente usa a água de maneira desperdiçando e não sabe do problema que a gente vai enfrentar nos próximos tempos, né? E Foz do Iguaçu, isso que eu comentei agora há pouco, é uma região que tem uma abundância da água, né? Por todos os nossos, se a gente imaginar que os nossos grandes principais atrativos são movidos à água, né? Itaipu e as Cataratas do Iguaçu, são água né? pura. Então, sem essa água, nós não seríamos o que nós somos hoje, reconhecidos no mundo inteiro. Mas você fez um trabalho de pesquisa muito mais efetivo, né, Dantas? O que mais você apresentou também nesses seus estudos aí, nessa viagem pelo centro de Foz do Iguaçu ambiental? Voltando a essa questão que você falou dos atrativos turísticos, é meio que uma antítese chamar Foz do Iguaçu de Cidade das Águas, né? Você veja, o pacote turístico ele é vendido para o turístico dentro de um viés da conservação do meio ambiente. É justo, porque o Parque Nacional ele cumpre o trabalho dele na preservação daquela área, né? É um trabalho até constitucional, né? Definido por lei, e lá funciona. Mas se o turista decide sair, por exemplo, do resort de luxo dele e vai ali no Jardim Canadá, que é o conjunto de cabeceiras do Rio Boici, né? Esse rio tão importante da nossa cidade. O que ele vai achar lá? Vai achar a favela da Vila Brás, onde no mesmo município onde tem um resort 5 estrelas, as pessoas estão morando numa condição ali que parece Desumana. Uma coisa lá da região norte, né? Desumano. O pessoal está vivendo em palafita, fazendo suas necessidades ali em cima do próprio rio, degradando as nascentes, né? Então a gente vê que dentro da questão ambiental estão as questões administrativas e questões de moradia, né? De política habitacional, por exemplo. Porque eu estive falando com as pessoas pessoalmente lá e gente dizendo que estava cadastrado no Pós-Habita desde 1998 e que até hoje não recebeu, não foi agraciado com imóvel, né? Então a falta de celeridade dentro do sistema público, né, um sistema de seguridade social, a gente poderia dizer também nesse sentido, permite que a degradação ambiental aconteça. Isso é culpa das pessoas? Você não pode dizer que é culpa de quem quer morar, né? Porque a pessoa tem a necessidade de sobreviver, mas não tem as condições. Então, nesse sentido, o Estado ele tem que conduzir as pessoas para que elas saiam dessa questão de miséria e que seja trabalhado tanto o lado social quanto o lado ambiental, né? Porque os dois estão intimamente ligados. Eu mandei uns mapas para você. Sim, eu acho interessante já colocar no questão, ar, né? Vamos falar um pouco desses mapas, que é muito bacana a gente falar na prática, né, desse mapeamento. Tá. Esse mapa aí, ele é um submapa. Assim. Tá bom. Ele é um submapa do próximo mapa que vai passar, né? Vocês estão vendo ali subbacia do Rio Jupira. Esse Rio Jupira, ele nasce ali dentro daquela área de preservação da Vila A, onde está feita aquela calçada ali pela Itaipu, né? Então, o método essa calçada nova, né, Dantas? Esse passeio novo, né?
que está mudando, né, aquela região, né? Depois eu gostaria de que a gente vai entrar sobre os investimentos de Itaipu, mas pode continuar com a outra explicação, por favor. Então, eles estão construindo essa calçada em volta e eu achei interessante até o método de construção, né? Porque eles estão usando ali um muro ali que permite que a água infiltre, então não vai interferir tanto na questão do ciclo hidrológico, né? E isso significa que o rio vai continuar tendo sua água fluida, né? Inclusive ali é uma área muito bonita, que a gente tem a trilha do Vietnã ali dentro, e para mim é um marco, porque foi a minha primeira ação de limpeza que eu promovi com a sociedade, foi na área da trilha do Vietnã. E a gente tirou ali, sem brincadeira, assim, 400 quilos de lixo, sabe? De diversas espécies, de diversos anos. Tinha a garrafa de querosene de 1999, que tinha sido a fabricação dessa garrafa. E você tem essa garrafa aí? Não, eu tenho as fotos. Isso foi tudo. Já serve. Mandei tudo lá para a Secretaria do Meio Ambiente dar um jeito nisso aí. Eles levaram para reciclagem. Deixa eu fazer uma pergunta. A trilha do Vietnã, com esses investimentos da Itaipu, né, relacionados a essa área da vila do Arroio Portes, né, que é ali onde está a Vila A, não é isso mesmo? Que tem essa nova construção. Eles fecharam, tanto que mudou, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a galera ver a gente. Mudou aquele panorama, porque no CTG Charrua você tinha um muro que você não conseguia ver nada, agora você vê tudo que acontece lá dentro. E a trilha do Vietnã, assim como várias igrejas usavam aquelas caminhadas ali para fazer os seus cultos, né, religiosos, assim, de diversas igrejas e diversas crenças, isso foi fechado e não foi noticiado se isso acontecerá de uma outra forma. A trilha do Vietnã eu vejo que não vai ser fechada, pelo menos por enquanto. Você tem alguma informação sobre isso? Ou qual que é o teu pensamento? Tinha que realmente a Itaipu, como se fosse a casa é minha e eu que faço o negócio acontecer aqui. Qual que é a sua análise sobre o uso desse espaço de maneira liberada pela população? Perfeito. Em relação à construção, né, eu vejo que esse calçadão vai ajudar a preservar muito melhor do que aquela área tem sido preservada. Justamente por manter uma única entrada ali, né? Ali era cortado por várias trilhas. Então, o que eu percebi ali dentro? Desmatamento, poluição, o pessoal deixa coisas lá dentro, né? Isso tudo contribui para a degradação dessa área. Agora, o que falta em relação a nós como cidadãos, em relação ao poder público também, né? É a gente fazer um plano para que essa área se torne um parque público, em pleno centro da cidade praticamente, né? E que futuramente esse parque público possa estar ligado a outros parques também, porque Foz do Iguaçu é uma cidade muito interessante, né? Tem muita área de preservação aqui dentro, que para ela ser preservada, ela tem que ser feito um uso dentro do viés da educação ambiental e dentro do viés da preservação também, né? Então, temos essa oportunidade e falta conversa. Que é o caso dessa região, que tem uma preservação, né? Que agora ficou essa região, que é essa reserva ambiental da Itaipu, né? Que é onde tinha a trilha do Vietnã, que não tem esse trabalho, né? Que você acabou de citar, né? Que era feito, as pessoas faziam as suas ações ambientais, tanto que você é exemplo disso, né? Você fez as suas próprias ações ambientais lá, não sei se com o apoio da Itaipu ou sem o apoio da Itaipu. Foi totalmente sem apoio. Ele mostra, obviamente, um distanciamento, né, de certa forma, pelo menos nessa região que a gente vê. Obviamente, agora, vários investimentos de entretenimento e lazer, muito bom, todo mundo da Vila A está adorando, né, eu imagino, né, vai deixar as pessoas criar uma mobilidade de caminhada, por exemplo, depois a gente vai falar sobre ciclovias. Qualidade de vida, né? De qualidade de vida, mas o despertar foi agora, né? Não é algo que vem, nós estamos fazendo, o despertar é agora. O que você acha disso também, dessa gestão desses espaços públicos? A prefeitura, a gente sabe que você é um crítico muito grande, né? Visto a sua crítica no zoológico, né, Bosco Guarani, que chega a ser uma comédia. Eu nem ia falar desse assunto, mas já que você tocou, né, eu acho um total absurdo aquele espaço, cara. Como é que pode? Em uma cidade onde a gente dispõe de instituições sérias que fazem trabalho de preservação da vida, como
o refúgio biológico da Itaipu, né, que faz lá a reprodução de arpia, da onça pintada, e que tem outros Parque das animais Aves, também. né? O Parque das Aves são instituições seríssimas, e o município quer se ater a uma questão também que ele não consegue dar conta, né? Tanto não consegue dar conta que foram roubados 11 jabutis. Semana retrasada, no mês passado, isso, né? E só Mês veio à passado, tona né? recentemente. Isso para mim é um grande absurdo, né? Como é que se rouba jabuti em pleno centro da cidade? Cadê o nosso imposto, né? Como cidadão, a gente está pagando imposto para manter uma área que não. Eu aposto que não é de interesse público essa área, porque a maioria das pessoas que eu converso pessoalmente e falo sobre zoológico, as pessoas realmente acham a ideia antiquada, né? Como que tem um zoológico ali cercado por vias principais, perto de um terminal de ônibus, onde não tem paz? Isso é uma tecla que eu tenho batido já há muito tempo. Ano passado eu dei uma entrevista lá na RPC falando sobre a onça Teca, né? Que ela estava num recinto muito pequeno para uma onça daquele tamanho e com sinais claros de estresse, né? Então eles tiveram que se explicar. Aí fui no zoológico de novo fazer outra visita e fiquei horrorizado com a situação da Emma, que estava toda depenada. Aí eu não me aguentei, né? Tive que levar isso lá na Câmara Municipal para ver qual que era a resposta oficial. E aí levei lá a apresentação, sugeri que o zoológico fosse mudado, inclusive, para a área do Horto Municipal, ali perto do Shopping Catuaí, que é uma área também que precisa de preservação, mas o crescimento ali da volta, né, já está deixando essa área em xeque, né? Isso é uma discussão que a gente vai ter que fazer uma hora dessa também, né? Não vai poder deixar passar. Mas voltando ao zoológico, né? Eu conversei com pessoas dentro do próprio zoológico, turistas, que disseram que ali foi o lugar mais triste que eles passaram na viagem deles em Foz do Iguaçu e que eles não imaginavam que Foz do Iguaçu tinha um lugar daquele. Não, deixa eu fazer uma parte do teu Sim, discurso. Eu gosto de chamar, assim, de maneira obviamente triste, é o anti-atrativo, né? O Bosque total, total. Guarani é o que desperta no turista o de falar, nossa, como essa cidade tem coisas maravilhosas e consegue gerenciar um espaço como esse, né? Mas Pois continua o é, teu né? raciocínio, por favor. E a sugestão que eu dei é justamente ou mudar os bichos dali e mandar para um lugar mais adequado, que seria um refúgio da vida biológica, né? Que poderia ser feito ali naquela área do Horto Municipal e que ali seja uma praça pública, né? Não sei se você já foi no Rio Grande do Sul, praticamente todas as Sim. cidades do Rio Grande do Sul têm uma praça central que é muito grande, muito bem estruturada, né? E que as pessoas podem frequentar essa praça a qualquer hora do dia. E dentro das nossas possibilidades urbanísticas aqui em Foz do Iguaçu, aquela área poderia estar muito bem integrada ao centro da cidade, né? Se fosse feito um trabalho de paisagismo, um trabalho de integração. Aí na frente dessa área você tem um terreno ali que está há mais de 20 anos sem uso nenhum, que pelo que eu entendi está dentro de uma disputa, né, entre o dono lá e não sei quem também, que o pessoal não gosta nem de falar dessas histórias aqui, né? A especulação imobiliária grita aqui na nossa cidade, né? Então já explica muita coisa do nosso atraso em relação ao nosso desenho urbanístico, né? Mas eu penso numa perspectiva de futuro mesmo, sabe? A gente discutir a saída do batalhão do centro da cidade, não a saída do batalhão do nosso município, porque a gente sabe que numa questão de estratégia nacional é muito importante ter uma representação do exército daqui, né? É o batalhão de infantaria mecanizado. Mas aquela área ali é a área do Rio Monjolo, que você vai passar um mapa também, né? Sim. E que é uma área que poderia ser um grande parque central na nossa cidade, poderia estar muito bem estruturado dentro das questões ambientais também, né, para a preservação e da educação ambiental. E essa área ela poderia estar que tá na tela aí integrada agora. justamente com a área do Bosque Guarani ali, né? Mas isso é um Dantas, trabalho que vai ter que ser muito bem debatido, vai ter que ser levado adiante. Não é uma coisa para agora, né? Infelizmente. então, eu coloquei na tela a questão da bacia hidrográfica do Rio Monjolo, onde você cita o 34º Batalhão e essa integração com o centro. Pode explicar um Aham. pouco sobre esse mapa, por favor? Então, o Rio Monjolo ele tem um valor histórico, né, dentro da história da nossa cidade, porque o José Maria de Brito ele é um dos caras que veio na comissão instaladora da colônia militar em 1889. Então, quando ele instalou a colônia, eles tinham as ordens de instalar a 4 quilômetros do encontro dos rios, né? Seria mais ou menos onde que é o Colégio Agrícola hoje. Só que ele cita no livro dele, né, Descoberta da Colônia Militar, se eu não me engano, o título do livro,
que aquela época era uma época de estiagem, e que como eles tinham lá as mulas, né, e tinha muita gente também, eles tiveram que procurar um local que fosse mais adequado para a instalação da colônia. Então ele não tem uma citação clara aonde que é o marco zero na nossa cidade, mas ele cita o lugar como a barra do arroio que banha a cidade. Então a gente começa a ver através de uma pesquisa histórica, né, que as primeiras fotos tiradas no nosso município são dessa baixada ali da Avenida Brasil, né? Hoje, Sim. onde tem ali a Lojas Marisa, né? Sim. Então, em 1976, com o crescimento urbano, aquele afã da Itaipu, da construção da Itaipu, o Jairo de Souza, ele era engenheiro, né, responsável pela Secretaria de Obras, e dentro daquela visão daquela época, que o pessoal não tinha uma visão de futuro, conservacionista, eles preferiram canalizar esse rio, o trecho desse rio dentro da área urbana da nossa cidade. E hoje o que a gente tem? Que é o que você está falando da hidrografia do Rio Monjolo, é isso que você está dizendo? É, da hidrografia do Rio Monjolo. Depois que ele sai dessa área verde aí do centro do batalhão, ali perto do Hotel Nadai, ele passa embaixo da República Argentina já canalizado. E a canalização dele, ele vai terminar ali na terceira pista da JK, onde que era a Unifoz, né, onde que era o Xcão antigamente ali. E sai lá naquela área da Cachoeira. Então o que esse ponto amarelo para nós, aqui, né? É esse ponto amarelo. Qual que é a herança dessa falta de planejamento de 40 anos atrás? São os alagamentos da área central, que são muito comuns quando chove muito. É a qualidade da água do rio, que mesmo a área sendo central, ela não tem um saneamento adequado. Então tem muita ligação clandestina, que isso vai se revelar lá na cachoeira. Quando você for lá na cachoeira, você vai ver que a água fede, que tem lixo pendurado pelos galhos, que tem lixo em todas as partes ali da cachoeira. Isso é muito ruim, né, para uma cidade como a nossa, que tem uma responsabilidade ambiental muito maior do que outras cidades no Brasil, né? Justamente porque a gente se veste de discurso para poder vender pacote turístico, mas na prática a gente não conserva nada, né? E essa área do Monjolo, ela é muito bacana, né? Justamente para a gente pensar uma reformulação urbana do centro da cidade e revalorizar, né? Hoje o centro da cidade é muito decadente, né, Márcio? O que a gente vê no centro? Várias construções subutilizadas, muito lugar vazio, falta de até varreção da via, né? Nisso o poder público tem falhado. E o que falar então dos mendigos que estão por aí, né? Os pedintes, cada sinal que você passa. Então isso é uma questão muito trágica para a nossa cidade, que não é exagero dizer que o mundo passa por aqui, né? Não, eu falo muito fortemente, Dantas, sobre a ocupação dos espaços públicos, principalmente as praças, sabe? Eu vejo que as praças são locais onde realmente o povo tem que ocupar, é dele, né? Ele tem que ir lá, se quiser vender pastel, vai vender pastel. Claro, dentro de uma harmonia ambiental, que isso sim é fundamental. Então, vende o pastel, mas o lixo joga no lixo, entendeu? Não joga na praça e deixa bagunçada. Né? Mas eu vejo que o município ele tem ocupado pouco os espaços. A gente não vai falar sobre praças, mas num outro momento a gente pode falar. Tem muitas praças abandonadas aí na cidade, né? Abandonadas. É o que mais tem. Na frente do Boulevard, posso citar uma que a gente já tentou fazer algumas ações lá de feiras e não deu certo, porque realmente a prefeitura não se atém muito a isso. É só a JK, é a praça da JK e acabou. Então, se tivesse bom ali, né, ainda dava para deixar passar, mas não está também, né, onde a prefeitura atua. Outra coisa que eu queria falar, já que a gente está falando das praças, nesse sábado eu ia realizar uma ação de limpeza junto com a comunidade, uma ação de educação ambiental no Parque Monjolo, né? Você já foi ali no Parque Monjolo, perto do Big? Ali? Já, sim. Está deplorável a situação desse parque, deplorável. É morador de rua, lixo. Dantas, e o Parque Monjolo, assim como o Parque do Porto Meira, como que é o nome daquele? É o Parque Remador. O Parque Remador, obrigado. Eles são exemplos claros do abandono constante, né? Não é assim, ele estava bom e ficou ruim, não é isso. Eles sempre foram ruins. Acho que quanto tempo você está aqui em Foz do Iguaçu, eles nunca, o poder público nunca conseguiu dar um destino para esses parques e fazerem que as pessoas realmente ocupassem. Então, cidadão, ocupe o espaço público. Ninguém quer ir no Parque Remador, ninguém quer ir no Parque do Monjolo. Do Parque do Monjolo, perdão, faltou aqui, memória.
E nisso faz com que realmente outros entes ocupem, né, os moradores de rua ou as pessoas que querem fazer algum mal, né? Mas os parques são também um problema que a gente pode falar num outro momento, né? Vamos deixar para depois, que é uma discussão extensa mesmo, né? Sim. Eu vou terminar de falar do Parque Monjolo, porque dentro do Claro. contexto daquele mapa que você mostrou, esse parque ele é a cabeceira do Rio Monjolo, né? Então a cabeceira do Rio Monjolo está ali no Jardim Central, perto ali da rua José Maria de Brito já, né? Perto ali do Big. E o conjunto das nascentes, ele forma esse lago que ele foi feito na década de 90, se eu não me engano, é um lago artificial. Mas que é uma área de biodiversidade muito rica, tanto que tem até um jacaré, a gente vê garça, a gente vê biguá, né, o nome daquele bicho ali. E é isso tudo que você falou, né, Márcio? O descaso em relação às praças, porque a gente chega lá, tem morador de rua. A gente chega lá, sempre tem um nóia, né? Então você nunca se sente seguro para frequentar um parque desse, que é uma joia que a gente tem aqui dentro da cidade, né? É tão meu quanto o seu, né? Então, como que a gente se sente na condição de cidadão em relação à questão dessa? É de indignar mesmo, né? Sim. E você vê que tem um valor ambiental muito grande para o Rio Monjolo, né? Já que essa área é a área da cabeceira do rio. É a principal área da bacia hidrográfica, né? Entendi. E você tem mais aqui também? Aqui tem um outro mapa. Tem esse esse do Jupira. O do Jupira. Esse do Jupira foi do início da nossa conversa, eu comentei, né? Que aquele arroio da Vila Portes, ele é um braço do rio Jupira, e ele passa aqui na minha rua, daqui da minha janela eu vejo esse arroio. É uma tristeza ver a condição dessa água, né? Essa água em plena Vila Portes, que a gente pode dizer que é um dos bairros com a estrutura mais desenvolvida, assim, de Foz, né? Inclusive historicamente falando, por todo o peso que ele tem dentro da história comercial da cidade, né? De todo o peso que ele teve assim no contexto antes do Mercosul, né? Era um dos metros quadrados mais caros do Brasil, tão caro quanto o Leblon, né? Na década de 90. E a gente vê uma degradação ambiental dentro de um bairro desse, que é um bairro muito importante para a nossa cidade, né? Então falta mesmo o poder público olhar com carinho para essas questões. E é uma questão de atuação administrativa mesmo, por parte do poder público, né? O poder público pode sim fazer muito por essa área, mas não tem feito. Fato. Dantas, a gente também eu quero abrir também outra discussão de outro tema importante. Eu vou abrir aqui dentro do seu planejamento. É sobre essa proposta que no final, acho que do ano passado, você teve uma polêmica muito grande com a inauguração do viaduto, que todo mundo achou magnífico, maravilhoso, mas ele reflete vários problemas e que é o fechamento, né, daquela via pelo CTG Charrua, onde dava acesso direto para o Vila A, e você tinha uma ideia, né? Eu lembro bem que você discutiu muito isso nas suas mídias sociais. Explica para a gente como que foi essa tua ideia. Então, o planejamento, as áreas de planejamento da nossa cidade, elas têm que ver que o viaduto ele não funciona por si só. Não adianta ter um único viaduto que as pessoas vão passar da região norte para a região sul da nossa cidade, e elas vão se aglomerar naquele ponto, né? Então, em questões práticas, a gente não vai ter um benefício, né, de desafogar o trânsito, não vai ter um benefício da mobilidade urbana. E isso é o que aconteceu ali com o viaduto Lírio Bertolli, né? Porque eles fecharam o Charrua. Claro, é de se entender que era uma área que tinha muito acidente, muitas vidas foram perdidas ali. Mas é uma área que carece de planejamento e que carece também de recurso, né? Porque a BR sendo de responsabilidade federal, o município ele não vai ter muito poder para intervir aí, a não ser que haja uma articulação entre nossos representantes, os estaduais e os federais também, né? Só que essa minha proposta, ela poderia ser praticamente feita pelo município, sem precisar de um crivo federal, porque ela vai ligar duas avenidas. Você fez um orçamento até, né? Você fez um orçamento, na verdade, né? eu não fiz o orçamento, né? Eu fiz só mesmo um projeto, assim, que era uma sugestão minha de como poderia ser essa área, né? Porque eu entendo essa área como uma área de passagem de muito movimento do nosso município, né? Um eixo de mobilidade. Ele vai juntar ali o fluxo que vem da Avenida Andradina, que vem lá da Vila C, aí vai passar pela Avenida Garibaldi na Vila A, vai cruzar aí por essa área, aí vai se juntar com a Ranieri Mazzilli e a José Maria de Brito,
E ali estão áreas de interesse da nossa cidade, né, como a rodoviária, o fórum, os órgãos federais que estão instalados no centro cívico, e até mesmo o shopping, né, que está dentro desse triângulo aí do Parque Presidente, só que lá na ponta, na Avenida Paraná, né. E dentro de uma questão de planejamento que é muito maior do que essa parte aí, eu vejo o conjunto dessas avenidas estruturadas como um eixo de mobilidade da nossa cidade. O que isso significa? Que as pessoas vão evitar de passar, por exemplo, pela Avenida Paraná e pela Avenida JK. Então o trânsito ele vai ser mais distribuído, né? Só que para que essa via se torne um eixo de mobilidade, tem que concluir a João Paulo II, para que ela se conecte com a Avenida das Cataratas. E o viaduto proposto dessa forma que eu coloquei, o município poderia executar isso rapidamente, né? Porque os métodos construtivos que a gente tem permitem que se faça uma obra dessa muito rápida e que não ia ter uma intervenção federal ou uma falta de disposição por quem executasse essa obra, né? Porque ia ligar justamente a Avenida Araucária, a Garibaldi, né? Com a José Maria de Brito ali. E aí poderia contar com a estrutura cicloviária, já que tem 2 ciclovias ali que não vão se conectar, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso semana retrasada, e outras questões de planejamento que por aí vão, né? E interessante foi porque a Polícia Rodoviária Federal, de tanto ver acidentes e não ter essa decisão de vamos fazer aqui pelo município, que seria uma hipótese, né, já que o dinheiro federal ele não estava vindo, ou da concessionária também, né, poderia ser uma outra possibilidade da Ecocataratas, ela simplesmente pediu para o poder público colocar bunkers, né, e fechar ali, e ninguém passa, e acabou com isso, tanto que o índice de acidentes ali foi para 0. Claro, ninguém passa ali, não tem nem como passar. Então vai zerar efetivamente, porque não há uma solução prática. Então, ao invés de criar possibilidades como você criou até, eu não sei se você foi atendido pelo município para que escutasse, você falou em audiência pública esse projeto, não falou? Na verdade, eu nunca levei esse projeto ao poder público, né? Mas o poder público conhece, sim, porque muitas pessoas da área de planejamento já me conhecem aqui na cidade, e isso aí foi amplamente discutido nas redes sociais, né? A minha página no Facebook, ela tem um certo movimento também, e eu recebi um retorno das pessoas, né? Tanto críticas boas quanto ruins também, porque o pessoal não consegue ter uma visão à frente, né, da coisa. Então, isso é uma questão mesmo que tem que ser trabalhada através de audiências públicas, através da mídia, né? E quem sabe a gente conseguir esse investimento aí para nossa cidade também, né? Aqui realmente resolveria, né? Houve bastante críticas em relação ao fechamento aí do trevo do CTG Charrua, em virtude do distanciamento que as pessoas teriam que fazer, né? Se você está ali na Andradina, como você diz, ela teria que ir até a Avenida Paraná para poder voltar e atravessar, por exemplo, na região se vai para o ginásio Costa Cavalcante mesmo, vira um quebra-cabeça, né? Você não consegue ir de maneira. E ali é outro pepino rápida também, né? Ali é terrível ali a saída da Jules Rimet, né? Que é outra questão também que o planejamento falha. E aí eu te pergunto, né, Márcio? Os acidentes acabaram nessa região, mas e aí? Nas outras regiões aumentaram os índices, né? Foram transferidos. Essa semana eu estava vendo aí os índices de acidente. Parece que a Avenida Paraná é a que mais ganha, né, em questão de acidente. Sim, saiu um estudo, né? Saiu um estudo. E essa da Jules Rimet que você cita, cara, ali é jogo de... Deixa eu colocar no ar aqui, porque eu vou fazer uma cara. É um joguinho de sorte ou azar você conseguir passar por ali, porque você tem que torcer pro motorista ir um pouquinho para cá, para você poder ir e passar na frente. Ali, que Deus me perdoe que eu vou falar, mas ali deve acontecer um acidente tão grave que aí sim as autoridades vão tomar conta desse espaço e falar assim, não dá, ou a gente planeja e faz realmente algo diferenciado, mudando o sentido daquele trevo, que ali é um trevo da morte, é o trevo da sorte ou azar. Né? Acidentes acontecem, pequenos acidentes, ainda não, graças a Deus, nenhum acidente grave, mas é aquilo, né? É o anunciado, né, Dantas? Está sendo anunciado todos os dias quando você passa com ali. Certeza. Que pode acontecer um acidente muito grave ali, a gente espera que não aconteça, mas o poder público tem que intervir. Ele tem que ser a mola propulsora para poder falar assim, não, vamos resolver agora para que vidas não possam se perder. Né? E nisso eu já incluo esse outro trabalho que você está fazendo, muito interessante, que é sobre as ciclovias.
né? Então, estamos falando agora de mobilidade, trevos e tal, e você tem um trabalho muito bacana também sobre as ciclovias que eu vou colocar no ar aqui. O que basicamente você fez essa vergonhosa rede de ciclovias de Foz do Iguaçu, Dantas? Vamos lá, o que você consegue nos passar de informação, por favor? Então, Márcio, no começo da nossa conversa, né, você perguntou de onde eu era, eu sou da Bahia. Eu morei em várias cidades, né, no Brasil, e te digo com toda certeza que Foz do Iguaçu é a melhor cidade que eu já morei até hoje para a questão da bicicleta. É a única cidade que eu posso sair a qualquer hora do dia, ou da noite, ou da madrugada, que nem eu sempre faço, né, sem maiores problemas, sabe? O único problema mesmo é a questão da infraestrutura, né? Porque o ciclista ele vai estar exposto ao trânsito, à falta de educação no trânsito. E aí já entra também uma questão de política pública, né? Para que se possa educar e promover o uso da bicicleta também. E se a gente levar isso para a questão ambiental, né? A bicicleta é um veículo que não produz carbono. Então, combina perfeitamente com o escopo do nosso município aqui, que é da preservação ambiental, né? E eu sou um ciclista assíduo, né? Eu uso mais bicicleta do que ônibus, e sempre foi assim. Na época que eu estudava na Unila, eu morava na Vila A, eu ia todo dia. Eu podia usar o intercâmbio, eu nem usava, eu ia de bicicleta mesmo, sabe? Vou resolver coisa no centro, eu vou de bicicleta. Porque é muito mais rápido até do que usar esse transporte público, que é outra coisa vergonhosa, né? Que a gente tem aqui no município. Sim. E a minha indignação fica em relação à infraestrutural mesmo, né? Como que as ciclovias que existem, elas estão nessas condições péssimas, a ponto da própria ciclovia causar um acidente grave ali, porque na José Maria de Brito, por exemplo, as placas de concreto, elas estão soltas, elas têm arestas altas, então uma pessoa que não tem muita habilidade na bicicleta, ela pode tropeçar ali, né, bater a cabeça no chão, igual eu já ouvi relato de que isso aconteceu, e muito além disso, a malha cicloviária da nossa cidade, ela não se conecta. Ou seja, as ciclovias estão soltas por aí, não levam nada a lugar nenhum. Elas não funcionam como uma rede de ciclovias, né? Tanto que nesse seu estudo, né? Tanto que no seu estudo você tenta fazer um mapa da ciclovia, você não consegue, né? Porque começa um caminho, ele para. Né? Então eles pessoas... são assim, né? Disforme. São disformes, são riscos. O mapa normalmente tem um começo, meio e fim, né? Tem um início de percurso, o fim desse percurso. Esse é o sentido do mapa. O mapa da ciclovia que você produziu, né, Dantas? Aqui, tanto que você coloca a vergonhosa rede de ciclovias, ele não leva você a lugar nenhum, né? Ele leva um trecho apenas. É muito difícil. Tanto que você divide em 19 trechos, né? Explica bem pra gente como que você fez isso, essa legenda, para o pessoal entender bem. Então, dentro da infraestrutura cicloviária, a gente tem pelo menos 3 categorias, né? São as ciclovias, as ciclofaixas e as ciclorotas. As 3 cairiam muito bem dentro da nossa cidade, né? Porque aqui a gente tem diversos grupos que fazem uso da bicicleta. Você tem o turista de fim de semana, né? Que vai sair de casa para praticar o lazer ali na região da Vila A. E para isso essa ciclovia que a Itaipu está construindo vai cair muito bem. Mas você também tem pessoas como eu, que vão fazer seus afazeres longe de casa, mas que optam pela bicicleta, por ser saudável, né? Por não ter custo, por não demorar muito para passar, né? Você conseguir chegar dentro do seu horário, então você faz o seu horário. E você também tem o esportista, né? Eu pude classificar pelo menos 2 tipos de esportistas. São aquelas pessoas que saem em grupos de pedal, que aqui na nossa cidade isso tem ficado muito popular. Isso já é uma característica muito grande da nossa cidade, os grupos de ciclismo, eu participava de alguns, mas deixei de fazer. Mas com essa pandemia eu vi que cresceu muito mais, inclusive a venda de bicicleta nas bicicletarias, né? Então as pessoas saem em grupo e ocupam a faixa da rua. E aí começa o conflito, né? O motorista diz, ciclista mal educado, deveria andar em fila indiana, mas está ocupando uma faixa. Isso poderia ser resolvido como? Com a ciclorrota, né? Que é uma faixa da rua que é compartilhada e bem sinalizada, para que quando houverem grupos de ciclistas ou ciclistas soltos, eles possam usar dessa faixa com o mínimo de segurança possível, né? Porque a sinalização vai permitir o uso de uma faixa de rolamento do trânsito pelos grupos de ciclistas. E você também tem os esportistas, né? Os que saem aí pela BR, aí tem aquela balela daquela ciclovia que ia ligar Cascavel a Foz do Iguaçu e que eu jamais colocaria minha bicicleta ali, porque é o caminho de pedrisco, pô. Aí o primeiro quilômetro que você anda, fura o pneu, que negócio é esse, né?
E a gente fica à mercê dessas coisinhas, né, que vão contribuir para acidentes de trânsito, que vão contribuir para que eu fure meu pneu, né, e talvez deixe minha bicicleta de lado e não queira mais saber da ciclovia, porque o poder público também está nem aí, né. Nesse mapa, por exemplo, aí vê a ciclovia da Beira Rio ali. Ela está isolada. Ela é uma ciclovia difícil, né? Não é para qualquer pessoa. Ela, além da via ser sinuosa, você tem uma questão do trânsito ali, que já aconteciam vários acidentes antes da ciclovia, da ciclofaixa, né? Lá é uma ciclofaixa. E agora colocaram lá os tachões, que, na minha opinião, causa mais acidente ainda, porque a gente vê pedaço de carro, de vidro, tudo ali pelo canto. E sem falar que é uma área nada atrativa para as pessoas, né, em questão de segurança. Então essa ciclovia ela não se conecta com nenhuma, nem no seu início e nem no final. E você ainda fica à mercê de ser atingido por um carro ali, porque a via é sinuosa, e tiraram o acostamento da via para fazer a ciclofaixa, não é uma coisa que eu acho errado. E a ciclovia mais próxima dela vai ser a da Duque de Caxias, que você vai ter que subir umas 3 ladeiras e descer umas outras até chegar lá, né? Então você não tem nenhuma segurança em questão de infraestrutura. Essa é a grande crítica, né? Porque a bicicleta é um meio de transporte que combina perfeitamente com a nossa cidade e a gente deve fazer com que as pessoas usem mesmo a bicicleta como meio de transporte ou como elas quiserem, né? E que elas se sintam seguras usando a bicicleta. É uma tendência mundial, né, a bicicleta. Sim. Dantas, o Zeus Silva diz, ó, tamo na escuta. O Rodrigo Ô, Zeus, de boa Campos tarde. Gaia. Isso foi feito muito tardio, graças à gestão atual está saindo, caso contrário seria a mesma coisa. Eu não sei o que a gestão do general falou. Suviluna, né? Que é esse homem que está fazendo as coisas pela nossa cidade. Inclusive, né, Márcio, eu estava aqui com a aba aberta do Acelera Foz, né? É o melhor plano de governo a prefeito que a gente tem nas eleições, né? Esse Acelera Foz aí. Eu vou comentar isso, deixa eu só dar um recado do pessoal. Nair Matos, né, diz boa tarde. A Tatiane Carolina Oliveira manda palminhas. Luciano Lima, sempre aqui, um grande talentoso aí, profissional da área. Um abraço, Tati, também. E o Lucas Diniz fala, eco na voz do Dantas, mas a gente já resolveu esse eco. Lucas, obrigado pelo esse então tá de boa. Dantas, você estava falando dessa questão do plano de governo, seria um bom plano de governo, né? O Acelera Foz, em relação ao que a Itaipu faz. Eu tenho dito que a prefeitura, a Itaipu, ela teria que mudar o nome dela e colocar Prefeitura de Itaipu, porque as grandes obras estruturais são feitas pela usina. É difícil comparar, obviamente, o faturamento da Itaipu com o da prefeitura, não é isso que a gente quer falar. Mas é importante você estar aqui há 7 anos, antes do coronel Luna e Silva, 13 anos de governo petista, com o senhor Jorge Samek, não fizeram uma pedrinha do que esse homem está fazendo. Claro que a gente tem uma crítica ainda, Dantas, que pode se fazer muito mais. As obras são importantes? Legal, perfeito, são maravilhosas. Mas hoje as pessoas passam fome. As pessoas não têm que comer. A Itaipu pode fazer muito mais. A gente tem um pensamento muito claro. Até foi lançado um diagnóstico econômico semana passada, que não vem ao caso a gente comentar agora, mas só para citar, que a Itaipu realmente pode fazer muito mais. Mas comparado aos 13 anos do PT, pelo amor de Deus, é Luna e Silva presidente do Brasil. Porque era apagação de pau. Com certeza, meu voto já tem. Dantas, era apagação de pau para esse Samek, para todo o pessoal dele lá, e era foto em revista, era capa de revista, era não sei o que, não fizeram nada pela cidade, nada. O homem veio aqui e resolveu. Mas eu acho agora que, assim, cavalo dado se olha os dentes, mas eu acho que a gente pode olhar os dentes desse cavalo sim. A gente pode buscar mais alternativas para a Itaipu assumir o papel que a prefeitura não assume. Não assume de gerar emprego e renda, que também não é o caso agora. Em outro momento a gente pode falar sobre isso, a gente está falando sobre mobilidade. Né? Mas, Dantas, eu me empolguei aqui porque o que você falou do Acelera Foz também, eu concordo em partes, não é tudo que eu concordo que as obras estruturais de mobilidade são fantásticas, a segunda ponte é maravilhosa, mas nesse momento de pandemia as pessoas querem emprego, né?
Elas precisam de emprego, elas precisam pagar a conta de água e luz, elas precisam pagar o mercadinho, precisam pagar a conta do filho lá, da escola, da pensão, de tudo. Entendeu, Dantas? Os impostos, agora foi prorrogado para dezembro. Cara, eu não quero pagar, não é prorrogar, sabe, Dantas? Então, comenta sobre a sua opinião do Acelera Foz, que a gente está aqui já nos últimos minutos, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Acelera Foz, por favor. Olha, é um plano muito bem-vindo, né? E principalmente nessa época que a gente se encontra. Mas veja só, né? Por que a gente se encontra nessa época de crise dentro do âmbito municipal? Sendo que aqui a gente tem fontes financeiras que são praticamente perenes, né? Os próprios royalties que vêm da Itaipu são uma dessas fontes. E o turismo, que foi tanto investido, né? Todo investimento que se trazia para a cidade sempre tinha o viés do turismo. Justamente essa turma que você falou, né? Da prefeitura com o Samec lá, eles faziam muita cena para pavão, né? Muito coquetel. E a gente ficou à mercê do turismo como uma única matriz econômica da nossa cidade, e agora o turismo ruiu, porque o nosso turismo aqui obedece uma lógica que é internacional, né? É global. E quando é que o cidadão que pode se hospedar no hotel de 5 estrelas, ele vai via Foz do Iguaçu dentro desse contexto de pandemia mundial? Isso vai demorar um pouco, né? Eu me pergunto o seguinte, e o cidadão que trabalha para que essas pessoas venham para a nossa cidade, o que eles colhem em volta, né? Colhem um péssimo salário, né? Condições quase que escravas de trabalho, né? Porque como cidadão mesmo, essa pessoa não usufrui de nada. Veja nossos pontos turísticos, né? As cataratas privatizadas, administradas de longe, né? Porque é uma empresa lá do Rio de Janeiro com capital internacional. E aí o nosso marco histórico, o marco das Três Fronteiras. Enquanto do lado argentino eles têm uma praça pública que é parte da cidade, eles podem frequentar a qualquer hora do dia, no nosso aqui, durante a pandemia, ficou fechado, dentro de muros, né? Um marco de 1924, né, que é parte da nossa história, inclusive como cidadão brasileiro. Então essas são coisinhas assim que eu acho inadmissível, né? Mas são coisas que dentro desse contexto que a gente está conversando contribuem para esse cenário de crise que a nossa cidade chega, né? É uma crise social, uma crise de identidade, uma crise de trabalho, e as pessoas se encontram nesse limbo aí, né? Esperando agora quem poderá resolver isso por nós. Então a Itaipu, ela tem feito um ótimo trabalho, né? Trazendo a segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai, né? Você até pode me responder a questão da perimetral leste, que é uma coisa que eu penso muito também. De quem vai partir isso aí? Vai esperar a Itaipu fazer também? Ou os poderes públicos estaduais e municipais eles vão se movimentar para fazer com que essa obra saia, né? E tem essas questões das ciclovias que a gente tem visto também, que a Itaipu está investindo, a questão do nosso aeroporto também, né? Ampliação da pista. Então a gestão do general Luna está indo de 10-0, né? E nem você falou, nos últimos 13 anos parece que a Itaipu não existia para a cidade de Foz do Iguaçu, né? E agora a gente chega aqui num bom momento histórico, que a gente tem todo esse apoio da Itaipu e que a prefeitura deveria se envergonhar enquanto prefeitura, né? Por deixar tudo nas costas da Itaipu como se fosse uma obrigação da Itaipu fazer. Enquanto a prefeitura aqui, qual que foi o orçamento do ano passado? 1.400.000.000 de reais de orçamento, com todas essas fontes de renda que a gente tem, para poder resolver nossos problemas que não foram resolvidos nos últimos anos, né? E problemas relativamente simples, né? Porque a nossa cidade, a consolidação da urbanização da nossa cidade é de 106 anos. Então, dá para trabalhar um planejamento e botar os planos agora para andarem, né? E sem depender exclusivamente da Itaipu, porque, na minha opinião, a Itaipu não tem responsabilidade sobre as questões do município, para atuar onde o município não atua, né? Isso chega a ser até vergonhoso, mas em relação à gestão e os benefícios disso, eu acho muito bom e apoio totalmente essa gestão do general Silvio Luna. Está de parabéns. E você citou uma coisa, meio que a gente já terminando o nosso bate-papo, Dantas, eu vou fazer a minha consideração praticamente final aqui, mas a gente eu acho que ainda faltou coisa para a gente falar, viu? Você tem muito conteúdo, acho que fica o convite já para uma próxima oportunidade para que você venha e possa destrinchar mais esses espaços urbanos que parece que não existem, né? É uma cidade fantasma que a gente só vê Cataratas, Itaipu e Ponte da Amizade, o restante não significa nada para o município. Mas a minha consideração ainda está nessa questão
relacionada a esses 13 anos, porque o que você citou uma coisa que eu venho pensando muito, que é, poxa, porque nesses 13 anos aí do Jorge Samek não se construiu uma outra possibilidade além do turismo, né? Porque não se construiu nessa gestão integrada do turismo, não se pensou numa gestão integrada de outras rendas, de outras maneiras também de ganhar dinheiro, né? Esses royalties repassados pela Itaipu ao município Eu sei de uma informação, Dantas, nos últimos 16 anos, a prefeitura faturou, em total, né, todas as receitas, seja federal, estadual ou local, cerca de 16 bilhões de reais. É 1 bilhão por ano que a prefeitura arrecada, ou seja, não é só o prefeito Chico brasileiro que é o problema, ele é o problema atual, mas os outros prefeitos também foram graves problemas. Então, assim, a gente está aqui trabalhando numa herança maldita. E os espaços públicos é muito relacionado a isso, porque o dinheiro vai para a saúde, vai para a educação, vai para a segurança, ótimo, não sobra, e o ambiente fica realmente a ver navios, né? O orçamento desse ano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está girando em torno de 55 milhões de reais, que era para um programa que ainda não foi discutido pelo município, deve ser discutido só o ano que vem, né? Mas é um programa de revitalização do meio ambiente. Não se discutiu muito sobre isso, de como vai ser investido esse dinheiro, ou seja, mais uma vez o meio ambiente ficou para o ano que vem. Suas considerações finais, Dantas? Ficou para um segundo lugar, né? Para a gente encerrar a nossa live aqui de maneira grandiosa, falando sobre vários temas e principalmente sobre a questão ambiental na cidade. Pô, Márcio, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? Porque eu acho muito importante o papel que essa mídia descentralizada ela faz, né? Você dá esse bypass dos meios tradicionais, que é a TV e o rádio, né? De quem eles quisessem que aparecesse lá e ela dá opinião, né? Mas a gente está na era da internet e jornalistas como você promovem esse espaço de diálogo que é muito bom para a gente discutir as questões da cidade, as questões da cidadania, né? E sempre trazer profissionais como eu, né? Tem tantos outros aí que atuam também, que podem contribuir, né, na construção dessa nova cidade que a gente tanto deseja. Então, eu agradeço mais uma vez, tá, esse espaço. E quando você quiser marcar a próxima live, eu estou aí também para contribuir nessa discussão, porque realmente tem muita coisa para a gente poder conversar. Eu quero falar sobre as praças. Você também deve ter um estudo aí, né, Dantas? Eu tenho as ações, né? As ações que eu tenho feito de limpeza de praças, né? Eu não mapeei assim, mas tem muita ideia para poder discutir e quem sabe colocar em prática também. Perfeito. Aqui do meu lado, Dantas Duarte, geógrafo, falamos 1 hora e 5 minutos de uma live especial sobre as questões ambientais de Foz do Iguaçu, as ideias dele em relação a muitas questões importantes. E fica aqui o meu abraço, o meu obrigado por dispor do seu tempo, Dantas, para direcionar as suas ideias para essa população que precisa, sim, de iniciativas populares para poder seguir em frente. Não podemos só depender do poder público para poder ter alternativas. E parabéns pelas suas iniciativas, pelo seu trabalho. Espero que você siga o seu caminho. Lembrando, né? Eu vou citar aqui, mas o Dantas Duarte também é pré-candidato a vereador em Foz do Iguaçu. É importante as pessoas conhecerem quem são os nomes disponíveis. Obviamente, ele não está em campanha, isso aqui é uma discussão mais geográfica, né? Mais geográfica, muito além que a eleição, mas é importante identificar as pessoas que estão colocando o seu nome à disposição das pessoas para que elas possam conhecer. E, Dantas, obrigado, que Deus abençoe você e com certeza estaremos próximos numa próxima live. Pô, obrigado, Márcio. Um grande abraço para você e para o pessoal que ouviu a gente também. Obrigadão. Até mais. É isso aí. Obrigado, Dantas. Agora vamos encerrar a nossa programação de hoje aqui no Portal Fronteiras. É um prazer ter você aqui. É um prazer você participar das nossas lives discutindo Foz do Iguaçu. Amanhã, lembrando, pela manhã, vamos falar sobre emprego em mais uma live sobre vagas de emprego e pela tarde mais uma live especial de uma entrevista especial. Obrigado, uma ótima segunda-feira e até amanhã para você que participa com a gente. Valeu, obrigado, beijo no coração.